Rausch, satisfação a todos. Meu nome é Leonardo Vinícius e eu estou iniciando esse projeto com o nome de Leonardo Horus, com o objetivo de divulgar um pouco daquilo que eu entendo sobre filosofia, alquimia, ocultismo, espiritualidade e ciência, e juntar todos eles numa coisa só, para explicar o todo que está em tudo. E para início de vídeo eu queria propor um experimento mental que nada mais é do que você pensar em diversas palavras aleatórias, sejam elas positivas ou negativas. E você vai ver que se você focar em alguma específica, você vai realmente parar naquela situação e sentir o que sentiu ao decorrer daquela experiência. Portanto, sendo negativa, vai ser algo ruim. Sendo positiva, vai ser algo muito bom. Você vai sentir um amor, uma gratidão, você vai lembrar daquilo e sua alma vai sorrir. E externamente, você vai se apresentar de uma forma mais harmônica e as pessoas vão conseguir sentir. Ou seja, palavras de dentro de um dicionário jogadas ao chão de forma aleatória não tem sentido algum, elas não irão formar uma poesia. Mas quando você as juntas em uma história e tem uma experiência, ela vai dar sentido a toda a existência. Portanto, isso também aconteceu com a origem do universo, que nada mais é do que o próprio pensamento de Deus emanado para que haja uma criação um pouco mais densa, porque ele antecede a esse universo material, portanto ele é imaterial. E quando ele surgiu há 13,8 bilhões de anos atrás no Big Bang, houve apenas 4 elementos que se expandiram naquele momento, que seriam então o hidrogênio, o hélio, o lítio e o berílio. Esses 4, de uma forma aleatória, não tem sentido algum, mas dentro de uma estrela, o hidrogênio faz fusão nuclear, surgindo então o hélio e dando origem à luz. E a luz nós sabemos que é responsável pela fotossíntese e para hoje ter oxigênio na nossa atmosfera. Portanto, para que hoje nós existíssemos, precisou que no passado as estrelas viessem à existência, sendo uma estrela mais sutil e outra um pouco mais densa. A gente vai ter então, depois dos sols, as supernovas, e dentro dessas supernovas vai surgir uns elementos um pouco mais complexos, né? Que é como o cobalto, o zinco e etc. Dentro então das mais densas ainda, seriam as estrelas de nêutron, vai ter o plutônio, o tório e tantos outros. Ao todo são cerca de 65 elementos químicos que, soltos, dispersos, não tem sentido algum. Porém, quando um junta ao outro, por exemplo, o hidrogênio com o oxigênio, dá origem à água. Portanto, é necessário que haja união e não separação. Quando há essa união, uma coisa dá origem à outra. E a gente vai vendo que é por causa da união de 4 leis primordiais, sendo elas a força nuclear fraca, a forte, o eletromagnetismo e a gravidade, que o universo é estruturado. E ele tem uma lógica que a gente entende através da matemática. Essa lógica, que é entendida pela ciência, é a ciência descrevendo Deus. É que a ciência ainda não entendeu, porque ela ainda está presa naquela concepção onde Deus seria um senhorzinho de barba que está lá no céu. Mas não, Deus é a própria manifestação do universo que está em contínua transformação e é vista através da evolução das espécies. A gente consegue ver, através da origem da vida aqui na Terra, que os elementos químicos primordiais quando haviam aqui, sendo eles o metano, a amônia, dióxido de hidrogênio, eles, quando estavam soltos, sem a camada de ozônio, faziam com que a luz ultravioleta vinda do Sol, junto dos raios, provocassem reação química, fazendo com que na água primordial surgissem os primeiros nucleotídeos e os primeiros aminoácidos. E nós sabemos hoje que são eles essenciais para o DNA vir à existência. Então, a partir de então, foi surgindo diversas ramificações, sendo eles porífera, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, artrópode, quinoderme e cordado. Cordado é o filo do qual nós fazemos parte, mas a nossa origem é desde os elementos químicos. E como aquela teoria da biogênese fala que uma vida não pode surgir da não-vida, ou seja, uma vida só surge da vida, então os elementos químicos são seres vivos. E se eles o são, as estrelas também é. E se elas são seres vivos, o universo também é um ser vivo. E ele é o grande ser vivo que proporciona que tantos outros surjam a partir dele, sendo todos em essência uma coisa só. Ou seja, essa unidade que está em tudo é a própria divindade, que é o todo, que está em tudo. Não há separação, não há separatividade. Eu e você aqui, por mais que estejamos distantes, somos a mesma coisa, experienciando a vida de um ponto de vista diferente, para que ao decorrer do tempo, através de diversas reencarnações, nós juntarmos a nossa experiência com a do próximo e todos sabermos uma coisa só, e compreendemos o todo que é Deus.
Só que até chegar lá, a gente precisa passar por diversos degraus, passar por diversos momentos, passar por diversas experiências, porque a gente não aprende tudo em uma coisa só. Veja a minha vida e veja a sua como é muito diferente. Veja do próximo, veja do seu irmão, que por mais que seja gêmeos a você, ou tenham nascido na mesma época, você vai ver que você é de uma forma e ele é de outra, tendo a mesma criação. Ou seja, você já veio com qualidades e defeitos pré-determinados antes dessa sua existência nesse momento. E ele também. E onde foi adquirido essas qualidades? Onde foi adquirido esses defeitos? Por que você faz uma coisa tão bem e outra tão mal? E vice-versa? Por que isso acontece? Porque você já aprendeu em uma vida passada. Você já teve um ensinamento que veio carregando e está expresso em sua alma. Ou seja, a vida em si é como se fosse um colar de pérola, como disse a Lucilena Galvão. Se eu não me engano, uma referência a algum filósofo antigo que ela fez anteriormente. Então, a gente vê que cada pérola é um fragmento da nossa experiência, mas a vida é todo o colar dela. Então, cada pérola, sendo uma encarnação, forma um colar completo. Esse colar que é circular é o todo, que não tem começo nem fim.